A new BTS show has been added for Melbourne, Australia on Wednesday, the 10th of February next year. 호주에서 BTS 추가 공연 속보가 뜨자 호주 아미를 비롯해 전 세계 아미들이 요동치고 있습니다. 이미 호주에서는 4번의 공연이 치러질 예정이었는데 한 번의 추가 공연으로 총 5번이나 공연이 확정됐죠. 그런데 총 40만 명을 동원하는 대규모 콘서트였지만 결국 또 전성 매진을 시키며 그 화력을 자랑했습니다. 호주 국민들이 추가 공연이 확정되자 국가적 호재가 생긴 듯 좋아했죠. A new BTS show has been added for Melbourne, Australia on Wednesday, the 10th of February next year. The pre-sale will be tomorrow, Wednesday, the 3rd of June, and it will be for those of you who already signed up for the pre-sale. Did you get tickets today? Let me know how you went. 그리고 나서는 당연히 치열한 티켓 전쟁 2차전이 벌어졌고 티켓 예매에 성공한 아미는 거의 오열에 가까운 기쁨을 보여줬죠. Your order is complete! I got the VIP in Melbourne! No, thank you! 이렇게 행복한 호주를 보자 다른 국가의 아미들은 부러워하며 자신들도 가능성이 있다는 희망을 보았죠. 호주 아미들은 유럽과 비교를 하며 BTS 추가 공연이 마치 국가적 위상을 뜻하듯 어깨뽕이 잔뜩 올라간 모습이었는데요. 실제로 추가 공연이 확정된 국가는 아직 유럽에는 없었고 다른 나라도 추가 공연을 목이 빠져라 기다리는 입장이죠. 브라질의 이 아미도 호주를 보며 우리도 가능하다며 소리쳤죠. A Big Hit confirmou mais uma data extra para a turnê do BTS e isso pode ser um sinal muito importante para nós aqui do Brasil. Para quem não tá sabendo, a Austrália acabou de ganhar mais um dia de show. E o que tá deixando todo mundo surtando é que eles não tinham somente 1 ou 2 dias de show. Eles tinham 4 dias de show confirmado. Com esse, é o 5º dia de show confirmado. E a própria Big Hit fez questão de afirmar lá no Reverse que isso só estava acontecendo por causa da alta demanda dos ingressos e por causa da força dos ARMYs. E aí o que tá todo mundo ficando maluco é, se na Austrália tá tendo essa demanda toda e já tinham 4 shows confirmados, por que aqui no Brasil não pode acontecer isso? E assim, dando a minha opinião particular, eu acho que sim, pode acontecer. Eu só desisto nos últimos 30 segundos do segundo tempo, porque, gente, demanda a gente tem. Eu sei que tem todo um processo por trás de tudo isso, é toda uma logística, mas eu acho que é sim possível. E lá na Austrália não tá acontecendo em um estado igual aqui no Brasil, que foi somente São Paulo. Lá foram em 2 estados. Então por que aqui no Brasil não pode acontecer isso também? Então assim, eu não sei. Eu tenho grandes expectativas, posso estar sendo iludida, mas eu acredito sim que pode acontecer, porque o Brasil ele tem demanda pra isso. E o que a Big Hit fez questão de deixar muito claro é que o barulho das ARMYs e a alta demanda fez com que eles disponibilizassem essa nova data. Então, assim, gente, isso precisa ficar muito claro para as ARMYs. A gente precisa fazer barulho. Não adianta querer fazer barulho só no dia de show. Tem que fazer barulho antes também para que a gente mostre o quanto a gente é grande, o quanto a gente tem alta demanda. Porque só de falar, todo mundo fala. Então, tem que fazer barulho, tem que ir pras redes sociais, tem que fazer barulho, tem que ir pras lives, tem que fazer barulho, tem que dar stream. Porque, assim, é só assim pra gente mostrar que tá todo mundo aqui esperando mais ingressos. Então, e eu estarei aqui até os últimos 30 segundos do segundo tempo, torcendo pra que isso aconteça, porque eu sei que muita gente não conseguiu comprar o ingresso, e muita gente que comprou o ingresso vai querer comprar mais ingresso. Eu já quero saber aqui, você não conseguiu comprar o ingresso, se disponibilizar mais datas extras, você vai? E se você já tiver comprado, você vai também? 그래도 브라질 같은 국가의 아미들은 BTS를 만날 수 있는 기회라도 있습니다. 그러나 BTS 방문이 제외된 국가의 아미들은 이렇게 박탈감까지 느끼고 있죠. Perché il fandom non c'è in Italia, c'è poco fandom. Cari, no cari, non è per questo. Non volete comprendere che i BTS sono un'organizzazione che va ben oltre le vostre aspettative, i concerti degli altri grandi artisti internazionali. Perché i BTS non vengono in Italia? Purtroppo, al momento, l'Italia non è inclusa nel calendario ufficiale del tour mondiale. È una notizia che ha deluso molti ARMY italiani, direi. Ma ci sono dei motivi precisi per cui spesso l'Italia viene saltata da grandi tour K-pop. 1. Mancanza di infrastrutture adeguate. I BTS richiedono stadi con una capacità enorme e una logistica tecnologica molto avanzata per i loro palchi. In Italia, sebbene abbiamo stadi come il San Siro a Milano e l'Olimpico a Roma, la burocrazia per i concerti e i limiti acustici sono molto spesso più stringenti rispetto a quelli di Madrid, Londra e Parigi.
Accordi con i promoter. I grandi gruppi coreani come IVE Big Hit firmano spesso accordi con promoter internazionali come Live Nation che scelgono le città in base a dove è più facile e redditizio montare il parco per più date consecutive. Insomma, Madrid e Parigi sono considerate hub europei dove i fan possono confluire facilmente da tutto il continente. Domani che potremmo essere all'altezza, insomma, di ospitare queste grandi serate. Voglio togliere le speranze a tutti noi armi italiani, però mio grande consiglio, se potete, se ne avete la possibilità, tentate una tappa europea. Vorrei insomma che tutti noi riuscissimo a realizzare questo grande sogno di vedere BTS dal vivo. 유럽은 그나마 옆 나라로 이동하면 그만이지만 아프리카는 대륙 자체가 BTS 방문이 없어 그저 이렇게 오열할 뿐이죠. I'm literally, I can't take it anymore. Like, okay. Girl, the tour dates are out and we are not there. South Africa is not on the list. Even Africa is not on the list. And people that are hoping that they would include us in the 2020 because they saw and more, if they were actually going to include us, they would have put Middle East, Africa and more. Well, 2027 we're still not going to see BTS. 2026 we're still not going to see any K-pop acts coming over here in Africa. And I don't know, since I made the last video, I have come to peace with it that it's not going to happen, and I think I am okay with it right now. So yeah, they didn't come to South Africa, they're not coming to South Africa, they're not even going to come to the continent of Africa. So that's sad, but we move. 결국 BTS가 공연하는 국가로 이동하는 방법밖에 없는데 지금 부산 공연이 하루 남은 시점, 부산에도 전 세계 아미들이 몰려들어 이미 사람들로 꽉 차고 있다고 합니다. BTS를 보러 부산에 왔지만 한국 여행에 푹 빠지고 있는데요. 부산 앞바다에서 시간을 보내기도 하며 부산의 명물인 밀면도 먹으며 감탄 중이죠. 이 아미도 부산에 와서 풀코스로 즐겼죠. Hey, I'll share with you guys some tips if you're planning to go to the Bay 101 this Festa. I went the day June 9 when they were still setting up the booths and there weren't much people yet. I wanted to try the City Hanu Beef Bibimbap, but unfortunately it was only available until 4 p.m. because it's part of their lunch menu. I'm anticipating a very large crowd starting tomorrow, so I suggest you come earlier if you want to eat in this restaurant. I went back downstairs and just ordered the sweet and spicy chicken set and their kimchi fried rice croquette, plus a city slushie. To be very, very honest, I was really here for the vibes. Since there wasn't a lot of people today, I was able to find a table and chair that was overlooking the bay, and it felt so nice to just eat and watch the sunset. The weather was great for walking, by the way, and I just took the subway, but as the sun went down, it started to get colder and colder, so you might want to bring a jacket if you're staying here during the night. Then my favorite has to be the kimchi fried rice croquette, even though it's a little bit spicy for me. I'm just excited for the next few days and I can't wait to see a wave of armies. And of course our Bangtan boys. Happy Festa! 곧 시작될 부산의 전설이 기대가 되죠. 영상이 재밌으셨다면 구독과 좋아요를 부탁드려봅니다.